Manchester United e Manchester City se enfrentaram pela 10ª rodada da Premier League, né? Se pega aí dois clubes que vivem em situações completamente opostas. O Manchester United, que desde o fim da era Ferguson tem tido muitas dificuldades para voltar a ser o bicho-papão do futebol inglês, e o Manchester City, que é o atual bicho-papão do futebol inglês, a equipe aí que vem de 3 títulos consecutivos da Premier League, que vem de uma tríplice coroa conquistada e que tem hoje o melhor time do mundo. Obviamente situações completamente opostas. O Manchester City já era considerado favoritaço para esse jogo, e o placar, como vocês podem ver aqui, traduz perfeitamente a diferença entre as equipes. 3-0 para o Manchester City em pleno Old Trafford, 2 gols do Erling Haaland e 1 gol do Phil Foden. E assim, antes de começarmos a falar sobre o jogo, vale aqui o destaque as homenagens rendidas aí ao Sir Bobby Charlton, que faleceu na semana passada, né? E é um dos principais jogadores, um dos maiores jogadores da história do futebol, talvez, assim, muito provavelmente é o maior jogador inglês de todos os tempos, um cara que ganhou Copa do Mundo, ganhou Champions, ganhou Bola de Ouro e muito mais, né? Tem aqui esse mosaico maravilhoso aqui feito pela torcida em Old Trafford, e também o bandeirão aqui, né? Sir Bobby Charlton, the finest English footballer the world has ever seen. Basicamente assim traduzindo, o jogador inglês mais classudo que o mundo já viu, né? 1937 até 2023, Sir Bobby Charlton completamente eterno. E assim, até fica um destaque bem bacana que eu reparei aqui que na arte do jogo, né? Eu coloquei aqui essa imagem do Haaland e ele tá apontando para cima, né, depois do gol, e coincidentemente parece que ele tá apontando aqui para a Sir Bobby Charlton Stand, né? Que é basicamente ali a área de Old Trafford, a área da arquibancada ali que recebeu o nome do Sir Bobby Charlton. Então fica parecendo que ele tá fazendo uma homenagem, né? Acabou ficando uma imagem bem bacana, bem legal aí. E agora aqui falando um pouco sobre o jogo, nada surpreendente, né? O cenário da partida, o Manchester United dominou completamente a posse de bola, né? Parecia que o jogo era no Etihad Stadium, né? Porque o United naquele modo retranca, tentando se segurar ali, tentando amarrar o Manchester City com a posse de bola. Toca dali, vai para um lado, vai para o outro. Os jogadores do Manchester City simplesmente jogando em ritmo de música. E o placar acabou sendo aberto numa penalidade máxima que foi cometida pelo Højlund, né? Até estranho, né? Se imaginar o centroavante do Manchester United cometendo o pênalti, mas foi o que aconteceu, né? A falta ali lateral cobrada, a bola vai para a área e o Højlund acaba cometendo um pênalti bem infantil, para falar a verdade, um pênalti que não foi dado em campo na hora, mas depois o VAR chamou ali, ó, vem dar uma olhada que eu acho que tem um pênalti, né? E aí o juizão ali foi ver, e o Højlund basicamente, cara, acho que é o Rodri, né, o Rodri tá passando ali para tentar cabecear, o Højlund nem tava na marcação dele, né, mas o Højlund tá no meio do caminho, ele vê o Rodri passando, ele estica o braço e segura o Rodri, meio que no reflexo, né, eu nem acho, talvez até ele nem tenha tido a intenção, tipo, vou segurar esse cara, mas ele meio que no reflexo, ele dá uma segurada no Rodri, e aí o juizão acabou marcando o pênalti, que foi batido pelo Erling Haaland e convertido. E por falar nele, a noite foi completamente dele, né? O Manchester City fez um jogo brilhante e, assim, na minha opinião, foi o melhor jogo do Manchester City na temporada, né? Assim, o City que teve alguns problemas, né? Naquela época em que o Rodri estava desfalcando a equipe. Foi uma fase bem conturbada, foram 3 derrotas seguidas em solo inglês ali, eliminação na Copa da Liga e tudo, perda da liderança da Premier League que hoje está nas mãos do Tottenham, mas acho que dessa vez aqui, por retorno do Rodri, venceram o Brighton na última rodada, venceram no meio de semana o Young Boys pela Champions League e agora tiveram uma atuação simplesmente perfeita contra o Manchester United. Acho que todos os jogadores estavam muito bem. O Bernardo Silva, que foi eleito o homem do jogo, mesmo não tendo feito gol ali nem nada, mas estava simplesmente voando, aparecendo em todas as partes do campo para controlar, para ditar o ritmo dessa equipe. O Julian Alves estava muito bem, o Rodri maravilhoso, é o melhor volante do mundo, não tenho o que dizer. O Gvardiol fez uma partidaça ali na lateral esquerda, né? Impressionante esse cara, valeu cada libra que o Manchester City pagou nele. E assim, o destaque pelos gols foi o Erling Haaland, que assim, eu tinha falado para os senhores, eu não sei se foi aqui nessa live, acho que não foi aqui no Eurocast, acho que foi na nossa live lá na Twitch, eu falei que quando o Haaland voltasse da data FIFA, ele iria voltar voando, né? Ele ia superar aquela fasezinha um pouco complicada que ele teve ali, perdendo muitos gols, e de fato ele superou, né? Porque desde que ele voltou da data FIFA, são 5 gols marcados e um passe para gol em apenas 3 jogos, né? No derby de Manchester, o Haaland foi o grande destaque, marcou 2 gols, o segundo gol ali de cabeça, né? Bola cruzada pelo Bernardo Silva.
o Haaland aparece no segundo pau, dá aquele confere, manda para o fundo do gol. E o terceiro gol do Manchester City também foi com participação do Haaland, né? Com finalização de fora da área do Rodri. O Onaná faz a defesa e o Haaland pega o rebote. Quando ele pega o rebote, cara, ele tinha visão livre para tentar fazer o gol. Ele poderia ter finalizado para tentar fazer um hat-trick, mas ele vê o Foden sozinho e ele opta pela melhor decisão. Deixa o Foden na cara do gol, o Foden marca o gol. E assim, 3 a 0. Um jogo assim que foi 3 a 0, poderia ter sido 4, poderia ter sido 5. Não foi muito por conta do André Onana, né? O Onana que vinha de uma atuação heróica na Champions League, né? Pegou o pênalti no último lance e dessa vez fez mais uma excelente atuação. Assim, cara, no primeiro tempo tem uma defesa do Onana numa cabeçada do Haaland, que é um negócio de cinema, né? A bola jogada da esquerda para a direita, o Haaland aparece, testa com força e o Onana pula e consegue fazer a defesa, uma defesa sobrenatural. Ele também faz outras boas defesas ali no primeiro e no segundo tempo para impedir outros gols do Manchester City. Como eu disse, poderia ter sido uma goleada ainda mais elástica se não fosse a excelente atuação ali do goleiro camaronês. O Manchester United, assim, mais um jogo ruim, né? A gente tinha falado, eles vinham de 3 vitórias seguidas, mas eram 3 vitórias seguidas jogando mal em todas elas. Então já era esperado que não fosse conseguir competir contra o Manchester City e não conseguiram competir. A melhor chance que eles tiveram no jogo foi ainda na primeira etapa, num passe espetacular do Marcus Rashford para o McTominay. O McTominay domina, finaliza e o Ederson faz uma defesaça para impedir aquele que seria na hora, né, o gol de empate do Manchester United. Mas mesmo que ele tivesse empatado, a tendência era que o Manchester City fizesse 2 a 1, 3 a 1 e vencesse o jogo como venceu. Olho aqui então na estatística do Opta. Essa foi a 7ª vitória do Manchester City em Old Trafford sob o comando do Guardiola. O Guardiola que assumiu o Manchester City em 2016. De todos os enfrentamentos ali que o Manchester City tem fora de casa contra as equipes da Premier League, a única que o City do Guardiola venceu mais vezes fora de casa foi o Arsenal, né? Eles têm 8 vitórias contra o Arsenal fora de casa. É impressionante, né, cara? Como esse time do Guardiola consegue fazer as outras equipes de gato e sapato. Acho que até hoje ali o estádio que eles têm mais dificuldade para jogar é o Anfield, né? O Liverpool, assim, o Liverpool do Klopp é o principal rival desse time do Guardiola e em Anfield eles costumam encontrar bastante dificuldade. Inclusive na temporada passada foram derrotados em Anfield ali com o gol do Salah. Mas nos outros estádios ali, especialmente Emirates Stadium, Old Trafford, realmente é um passeio, né? 7ª vitória do Guardiola em Old Trafford contra o Manchester United. Aqui mais um dado assustador, né? Que com essa derrota para o Manchester City, o United igualou o número de derrotas da era pós-Ferguson em relação à era Ferguson. Então, se você pegar aqui a era Ferguson, que começou na era Premier League, tá? Não é toda a era Ferguson, porque o Ferguson chega no United em 86. Mas na Premier League, que começa em 92, até a saída do Ferguson em 2013, foram 34 derrotas. Cara, preste atenção nesse dado. Do início da era Premier League, em 92, até a saída do Ferguson em 2013, o United só perdeu 34 jogos. Desde a saída do Ferguson em 2013 até agora, 2023, ou seja, 10 anos, ele já perdeu exatamente os mesmos 34 jogos pela Premier League em Old Trafford. Então é um dado assustador, um dado que mostra a discrepância na era, né, cara? A discrepância que o United vive na era pós-Ferguson em relação à gloriosa era Ferguson. E aqui mais um dado para assustar a torcedor do Manchester United é a temporada do Manchester United na Premier League, né? São 10 partidas disputadas, 5 vitórias e 5 derrotas. É uma campanha simplesmente horrorosa do Manchester United na Premier League, né? O que, assim, é bem decepcionante pensando pelo nosso lado, afinal de contas. Eu elogiei bastante o trabalho do Ten Hag na temporada passada. Falei que, sim, dependendo das contratações, podia até ser que nessa temporada eles brigassem pelo título da Premier League, né? Porque, pô, primeira temporada, você consegue tirar o time da fila com uma taça ali, mesmo que seja uma taça pequena. Você consegue classificar a equipe para a Champions League em terceiro lugar. Era uma excelente primeira temporada, dada toda a circunstância, toda
a turbulência que vive o Manchester United. Mas essa segunda aqui, cara, realmente as coisas não estão andando, né, cara? O Ten Hag não tá conseguindo mais encontrar o time. Acho que não é caso de demissão, que nem eu vejo algumas pessoas sugerirem, mas tá um pouco decepcionante. Pode ser que nessa temporada o United não consiga brigar por nenhum título, não consiga retornar à Champions League, pelo menos com a campanha de agora. É bem provável que na próxima temporada eles joguem a Champions, então pode até ser que sejam eliminados na fase de grupos dessa Champions, né? Estão numa situação bem chatinha, bem complicada para tentar reverter lá. Então realmente é um momento muito assustador que está vivendo aí o Manchester United. O Manchester City, que não tem absolutamente nada com isso, venceu mais um aí e segue rumo aí à conquista do Tetra, né? Um Tetra da Premier League que nunca aconteceu, tá? Nenhuma equipe na história conseguiu vencer 4 vezes consecutivas a Premier League. Neste momento, o Totão é o líder da Premier League com 26 pontos. Depois temos o Arsenal e o Manchester City empatados com 24. O Arsenal na frente pelos critérios de desempate. Então, mesmo tendo tido aquele período de turbulência com o desfalque do Rodri, o Manchester City ainda assim está apenas 2 pontos atrás do líder Tottenham. O Tottenham tá com um timaço, o Arsenal tá com um timaço, mas ainda assim competir com o Manchester City é a mesma coisa que você competir com um tubarão dentro de uma piscina com 3 bifes amarrados na sua cintura, né, cara? É muito chato brigar com os caras. E obviamente quem também tá na briga é o Liverpool, né? A Premier League ela tá bem equilibrada, né? Você tem ali o Liverpool do quinto lugar para cima, você tem apenas 3 pontos de diferença. O Aston Villa tá com 22, depois você tem o Liverpool com 23, o Manchester City com 24, o Arsenal com 24 e o Tottenham com 26. Acho que podemos ter uma briga aqui aberta entre 4 times, né? Não sei se o Aston Villa está preparado para se manter nessa toada pela competição inteira para brigar pelo título. De qualquer forma, entre todas essas equipes aqui, ainda acho que o City é muito favorito para vencer o título, porque para o Tottenham ser campeão, ele tem que manter esse desempenho. Para o Arsenal ser campeão, ele tem que manter esse desempenho e ainda por cima não fraquejar. Porque se fraquejar, se passar por um momento de fase ruim, que nem aconteceu na temporada passada, o que é que acontece? O Arsenal fez uma campanha espetacular na Premier League, passou por um mês ali de fase ruim e o Manchester City atropelou, passou por cima e conseguiu roubar o título da Premier League do Arsenal. Então não é fluxo e cheire, é um time chatíssimo, é um time que tá sempre vivo na briga pelo título inglês e que, na minha opinião, tem aqui o cara que é o melhor centroavante do mundo, que fez 2 gols, que voltou a uma fase espetacular, tá com 11 gols na Premier League, é o artilheiro e que tem tudo aí para mais uma vez ser o artilheiro da Premier League e quem sabe até quebrar o seu próprio recorde de 36 gols estabelecido na temporada passada. E assim, dito tudo isso, ainda tem o fato de que eles estão sem o De Bruyne. Tipo assim, cara, esse time do City já tá fazendo isso tudo sem o De Bruyne, que pra mim é o melhor jogador da equipe. Imagina quando o De Bruyne retornar de lesão. Então, olho neles, porque os caras são realmente muito chatos.